Olha, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a das tábuas de pedra, né? Mas a história de como o povo as recebeu, nossa, é muito mais intensa e dramática. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na narrativa de Deuteronômio 5 para entender não só as leis, mas o encontro, aterrorizante e transformador que deu origem a tudo isso. A nossa jornada vai seguir essa trilha, em 5 partes. A gente começa pelo clímax, pelo medo, depois a gente volta um pouquinho para entender o contexto da aliança, aí vamos olhar para as palavras que foram ditas, ver o pedido desesperado do povo e, por fim, a solução que eles encontraram para seguir em frente. Então vamos lá, vamos direto para o olho do furacão. O povo de Israel acabou de ter uma experiência direta, cara a cara com o divino. E a reação deles não foi de alegria não, foi de puro pavor. Essa é a pergunta que está no ar, ecoando pelo acampamento. Depois de testemunhar algo tão grandioso, a primeira preocupação é sobreviver. O que foi que eles viram e ouviram para chegar a essa conclusão de que poderiam morrer? A cena era de uma montanha inteira em chamas, com uma voz poderosa saindo de dentro do fogo. Para eles, a experiência foi tão avassaladora que eles tinham certeza que mais um segundo daquela exposição direta seria fatal. A santidade era tão intensa que parecia mortal. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Todos os líderes das tribos, os anciãos, eles se juntam e vão falar com Moisés. Esse momento de medo coletivo leva a uma decisão que vai mudar para sempre a forma como eles se relacionam com Deus. Mas para a gente entender de onde vem todo esse medo, a gente precisa dar um passo atrás. Afinal, por que eles estavam ali, no pé daquela montanha em chamas? Bom, tudo começa com Moisés reunindo o povo para oficializar uma aliança. E aqui Moisés faz questão de deixar uma coisa muito clara. Ele diz que essa aliança não é uma história antiga, uma lenda dos antepassados. Não, é um acordo direto, pessoal, que vale para cada uma das pessoas que estavam ali, viva naquele exato dia. E a palavra aliança aqui é muito mais do que um simples contrato. É o fundamento da identidade deles como nação. Ela define quem eles são, quem Deus é para eles e como a vida toda deveria ser organizada a partir daquele momento. A ideia original era uma comunicação direta, face a face, como o texto diz. Só que o povo já estava com medo só de ver o fogo, antes mesmo de a voz começar a falar. Por isso, Moisés já se colocou ali no meio, como um primeiro intermediário, sabe? Uma ponte entre a presença divina esmagadora e o povo apavorado. Então, o que foi que essa voz, saindo do meio do fogo, disse de tão impactante? Ela falou o que a gente conhece como as 10 palavras, ou, claro, os 10 mandamentos. As diretrizes fundamentais dessa aliança. Essas são as leis, as bases de tudo que foram ditas em voz alta para toda a nação ouvir. Elas cobrem o relacionamento com Deus e o relacionamento entre as pessoas, formando o alicerce da sociedade deles. E ouvir isso, direto da fonte, foi uma experiência que literalmente redefiniu a realidade. E aqui tem um exemplo fantástico de como essas leis não eram regras aleatórias. Elas tinham raiz na história deles. O mandamento do sábado, por exemplo, está ligado diretamente à libertação da escravidão no Egito. É um lembrete semanal de liberdade. Ou seja, é uma lei que, na sua essência, é uma celebração. Certo, vamos voltar para a reação do povo. Depois de ouvir essas 10 palavras tão poderosas, eles chegam a uma conclusão e fazem um pedido oficial para Moisés. O ponto central é esse aqui. Eles propõem um novo sistema. Em vez daquela comunicação direta e aterrorizante, eles pedem que Moisés seja o intermediário permanente. Vai você, Moisés, ouve por nós e o que você nos disser, a gente vai obedecer. Eles prometem obediência, mas a uma distância segura. A resposta de Deus para esse pedido é fascinante. Por um lado, ele concorda com as palavras do povo. Mas tem um tom de lamento, um desejo de que essa atitude de reverência não fosse só uma reação ao medo, mas uma condição constante do coração. Isso revela uma tensão profunda, o desejo por um relacionamento baseado em respeito e escolha, e não só na obediência forçada pelo terror. Então, com o pedido feito e o sinal verde divino, um novo arranjo é estabelecido. A questão agora é: como essa nova estrutura de comunicação vai funcionar na prática? O plano é bem claro. O povo é dispensado para voltar à vida normal, enquanto Moisés é chamado para se tornar o grande legislador de Israel. É aqui que nasce uma estrutura religiosa mediada, onde a lei vai ser recebida e interpretada por uma figura de autoridade. E com esse novo sistema funcionando, a instrução final é de obediência total.
A imagem de um caminho de onde não se pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, reforça a necessidade de foco e de fidelidade ao que viria através de Moisés. Mas por que essa obediência tão rigorosa era tão importante? Porque ela estava diretamente ligada à promessa de vida, de bem-estar. A aliança não é vendida como um peso, mas como a própria arquitetura para uma sociedade que pudesse prosperar e durar. E toda essa história deixa a gente pensando numa questão fundamental. Quando se criam sistemas, regras, intermediários para nos proteger do que é grandioso ou assustador demais, será que a gente não corre o risco de perder a conexão com a fonte original? O que se ganha em segurança talvez se perca em intensidade. A escolha daquele povo em Horebe, de alguma forma, ecoa até hoje.